Amém, Deus. Como mencionamos, Senhor Pai, Paulo ora pelos Efésios para que eles possam ter seu espírito, ó Deus, fortificados pelo Espírito Santo para compreenderem, ó Deus, aquilo que, Senhor Deus, nossas mentes são totalmente incapazes. O amor de Cristo, e Ele completa, que excede a todo entendimento. Se nós somos chamados a entender algo, Senhor Pai, que excede todas as capacidades da nossa mente finita, nós sabemos que, Senhor Pai, só com a ajuda do Teu Espírito nós podemos compreender o máximo que uma criatura finita pode, Senhor Pai, apreender das belezas infinitas do Teu Filho. E ainda assim, neste mundo, Senhor Pai, estamos limitados, Senhor Pai, e um dia teremos, Senhor Deus, um corpo glorificado, onde podemos de maneira ilimitada apreender isso dentro da capacidade da nossa infinitude. Então que nós possamos ir à Tua palavra, Senhor Pai, ó Deus, com um temor humilde, porque estamos diante de algo muito maior, Senhor Pai, do que a mente de todos os homens, se elas pudessem ser somadas. Que dirá de nós individualmente? Que nós possamos estar interessados realmente em aprender, Senhor Pai, do Teu Espírito, com todos os santos, tudo aquilo que é necessário para a vida e piedade, que é o que precisamos nesse tempo, Senhor Pai, até estarmos em casa. Nós te agradecemos pela Tua graça, operando em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Eu queria meditar com os irmãos um salmo muito conhecido, mencionado, mas um salmo difícil, que é o Salmo 91. Ele é muito usado meio que supersticiosamente, não é? E diz assim o Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta, da flecha que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Dia após dia eu estou com os salmos, porque eles nos ajudam a entender o funcionamento do coração humano como mais nada que você possa ler ou conhecer neste mundo. E ao nos ajudar a entender e compreender o coração do homem, ele é óbvio, especialmente ele me faz entender o meu próprio coração, não é? Como o meu coração funciona, que tipo de inclinações ele tem, como lidar com todas as coisas no coração. E este salmo em particular é sobre como ter um coração em paz em tempos de dificuldade. Como ter um coração em paz, não quando tudo está bem, mas como ter um coração em paz nos piores momentos. Como ter um coração em paz em meio ao mundo perigoso, a circunstâncias perigosas e voláteis. Então, quando eu era jovem, eu tinha cerca de 20 anos, eu sempre ia a um hospital aqui perto de geriatria. Nós fazíamos umas visitas lá nos fins de semana. E uma das coisas que eu percebi, eu tinha 20 anos, 19, 20 anos,
é que as pessoas mais velhas estavam sempre preocupadas o tempo todo. Não é? Elas estavam muito ansiosas e elas se preocupavam com seus filhos, elas se preocupavam com seus vizinhos, se preocupavam com seus amigos, elas se preocupavam com elas mesmas. E eu lembro de várias vezes, naquelas visitas constantes, pensar: ufa, pessoas velhas, não é? Elas se preocupam com tudo, o tempo inteiro, não é? E eu me lembro de ter pensado: a preocupação não leva a lugar nenhum, e preocupação não resolve nada, preocupação não consegue fazer nada, preocupação é uma coisa totalmente inútil. Agora eu percebo, olhando para trás, que uma das razões pelas quais eu não me preocupava tanto quando era jovem, era que eu tinha uma ingenuidade, não tinha nada a ver com o que esse salmo vai me ensinar. Eu não me preocupava porque eu tinha, quando era jovem, eu tinha uma crença implícita de que sim, coisas ruins acontecem, mas não acontecem comigo ou com pessoas de quem eu sou próximo. Elas acontecem não muito com ninguém que eu conheço. E o que acontece com todos os que envelhecem, todos, é que essas coisas acontecem cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez com mais velocidade. Então você passa a entender o quão perigoso é esse mundo e viver nele. Você começa a experimentar luto, não é? Pessoas que você conhece vão morrendo cada vez mais rápido com o passar dos anos. Pessoas com as quais você conviveu durante muito tempo. E você começa a cada vez mais conhecer pessoas com doenças graves, traição relacional, reversão financeira, só para citar algumas, dentre as muitas coisas. E não há simplesmente como impedir que essas coisas cheguem. Você vê que a minha coisa com as pessoas mais velhas lá no hospital de geriatria era simplesmente ingênuo. Não importa o quão experiente você seja, não importa o quão esperto você seja, você sabe que você pode achar que quanto mais novo você tem maneiras e modos de escapar das coisas. Há pessoas que realmente, e os nossos dias mostraram isso, que acham realmente que elas podem sair correndo da morte e a morte não vai alcançá-las. Isso me lembra do rei Acabe. Ele pensou que ia enganar a morte, e ele estava na guerra. Ele não estava como rei, porque ele não queria aparecer como rei. Ele estava com uma couraça, e ele estava então muito protegido. Ninguém sabia que ele era o rei. Ele estava com a melhor proteção que existia na época, então ele estava bem. E a Bíblia diz que um cara do outro exército pegou uma flecha e simplesmente jogou a flecha sem mirar em ninguém, tacou, jogou a flecha. E existia naquela couraça maravilhosa dele um único espacinho, sim, entre uma placa e outra. Então, a flecha que aquele cara jogou sem mirar num rei que estava disfarçado, com uma couraça incrível, foi lá que a flecha acertou. E Acabe morreu naquele dia. É tolice, queridos. Uma couraça e um disfarce não livram você de uma seta que voe de dia, como o Salmo diz. Você acha que realmente pode escapar da morte? Você acha que os seus cuidados é que te mantiveram vivos até aqui e que simplesmente você vai continuar fugindo? Isso é a tolice, não é? Não importa o quão experiente você seja, o quão esperto você seja, quem de nós vai chegar na semana que vem?
Quem sabe? Quem sabe você vai dormir e acordar nesta noite? O que nós faremos? Não é? Nós achamos que realmente todos os cuidados vão nos manter vivos. Então não importa o quanto você planeja, não importa o quão poderoso ou bem-sucedido você seja, não há como impedir essas coisas entrarem na sua vida. Morte, doença, falência, dramas relacionais, todos os nossos esquemas não têm nenhuma chance de realmente ser a nossa proteção. Essas coisas vão entrar em nossas vidas. É um mundo perigoso. Grande frase de Shakespeare, que dizia: a cada nova manhã novas viúvas gemem e novos órfãos gritam. Então, como você consegue paz e equilíbrio em seu coração diante de um mundo como esse? Com a sua coraça? Com a sua proteção? Você viu, Acabe não conseguiu se livrar de uma flecha, uma seta que voe de dia. Você pode se livrar da peste que assola ao meio-dia, da mortandade que assola ao meio-dia, da peste que anda na escuridão. Como você vive em um mundo como esse e tem paz e equilíbrio? Você acha que o governo vai te proteger? Você acha que os teus cuidados vão te proteger? Você se sente seguro com o que você faz e acha que isso é suficiente? Não é de admirar que quando as coisas começam a ficar complicadas, nós que pensamos assim desmoronemos. Essa é a questão. Como você vive num mundo como este e tem paz e equilíbrio no coração? Esse salmo é sobre isso. Ele começa fazendo uma promessa notável, nos 4 primeiros versos. E essa promessa é muito clara. Então, na parte do meio do salmo, o salmista descreve a promessa de maneira que nos mostra que é realmente muito, muito, muito difícil entender a promessa que está sendo feita. E aí está todo o problema com este salmo. Portanto, há uma promessa incrível, e a segunda parte, no meio do salmo, nos mostra que não é tão fácil entender exatamente o que essa promessa significa. E no final, no entanto, aprendemos como podemos entender corretamente a promessa de Deus para nós, e para que possamos experimentar o que ela promete, e então experimentar a paz que é oferecida ao coração. Então nós vamos ver que é muito fácil entender mal esse salmo, que a coisa mais fácil é entender ele errado. Mas se entendermos corretamente a promessa, nós seremos capazes de entrar na paz que esse salmo promete em qualquer situação. Portanto, há uma reivindicação, há uma promessa, há um mal entendido sobre a promessa, sobre a reivindicação, e nós podemos tomar posse da reivindicação apenas quando entendermos o que ela é e então desfrutarmos da paz oferecida. Então, essas 3 coisas nós vamos olhar separadamente. A primeira é essa: há uma reivindicação, há uma promessa para nós. Nos primeiros 4 versos é extremamente claro. Dizem que Deus é um abrigo, dizem que Deus é uma sombra. Você vê a palavra sombra do sol em um clima quente e terrível. A pessoa que escreveu esse salmo vivia num lugar extremamente quente, árido, seco. Se você estivesse exposto ao sol, sem água, você sabe como nós morremos rápido, desidratados e sedentos. Num clima quente, o sol é simplesmente letal, não é? Então, ficar na sombra ou ser abrigado do calor do sol é uma questão de vida ou morte. E diz que Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Então, finalmente diz: Ele o cobrirá com suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio. Então, a imagem após imagem. Você vê que as metáforas, os escritores bíblicos inspirados, eles não usam uma metáfora, eles usam várias metáforas. Elas são diferentes para poder cobrir tudo que nós precisamos, mas
Todas as imagens dizem a mesma coisa: Deus irá protegê-lo. Deus irá protegê-lo. Seja qual imagem que ele está usando, está apontando para o mesmo lugar. Provavelmente a imagem mais vívida é esta: Ele te cobrirá com as suas penas, e sob suas asas você encontrará refúgio, encontrará esconderijo. As asas de Deus são, na verdade, uma metáfora usada com muita frequência na Bíblia. Deus é invisível, imortal, não tem um corpo físico ou angélico, não tem corpo. Deus não tem braço, não tem olho, Deus não tem mão, muito menos asa. Todas essas coisas são maneiras de nós compreendermos. A maneira que nós temos a face de Deus é que nós temos realmente temos uma relação verdadeira e pessoal com Ele, já que é face a face que você expõe tudo que você é, os seus sentimentos, e o outro também, enfim. Então, as asas de Deus são, na verdade, uma metáfora usada com uma frequência grande, evoca uma visão das mais familiares e vívidas que nós já tivemos. Uma mãe pássaro, ave, né, protegendo os filhotes, cobrindo elas com suas asas, protegendo elas do quê? Da chuva. Você vai ver protegendo elas do sol, protegendo ela de predadores. E essa imagem de uma mãe pássaro protegendo seus filhotes com suas asas transmite várias coisas para nós. Não é uma metáfora poderosa, porque isso transmite força, não é? A propósito, às vezes Deus é realmente comparado a uma águia mãe e fala sobre as asas da águia, e é força, não é? É proteção, mas também você vê ternura, não é? A imagem transmite ternura e amor quando você vê a ave cobrindo os seus filhotes com suas asas, e transmite uma terceira coisa, a qual nós voltaremos, por ser muito, muito importante. Essa metáfora é frequentemente evocada na Bíblia. Boaz, por exemplo, diz a Ruth, não é? A avó de Davi, no capítulo 12 de Ruth, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, sob cujas asas você veio para se refugiar. Você vê, é uma coisa comum. No Salmo 36, o salmista diz: tanto os grandes quanto os pequenos entre os homens encontram refúgio na sombra das suas asas. No Salmo 57 diz: em ti se refugia a minha alma, vou me refugiar na sombra de suas asas, até que o desastre passe. No Salmo 61 diz: desejo habitar para sempre na tua casa, e me refugiar na sombra das suas asas. Então você vê repetidamente, eu podia continuar mencionando quantas vezes a Bíblia usa a metáfora de Deus nos abrigar, nos dar refúgio, ternura, amor, nos cobrindo com suas asas. Deus é comparado a uma mãe pássaro que protege os seus filhotes com asas estendidas, protegendo eles dos elementos, dos predadores, mostrando ternura e amor, e assim por diante. A grande maioria das metáforas que descrevem Deus na Bíblia é que Ele é um rei, é que Ele é o Pai, não é? É o Senhor dos Exércitos. Elas são esmagadoramente masculinas, mas essa evocação ocasional de Deus como uma mãe pássaro, existe em parte para garantir que não entendamos mal e pensemos em Deus sempre como remoto e distante, e que o que alguns pais tendem a ser muito mais do que as mães, não é? E nós não temos permissão para pensar em Deus como remoto e distante, mas perto, terno, como uma mãe para com seu filho, como a ave que cobre os seus filhotes com as asas. Esse é um Deus que irá nos proteger, é um Deus que irá protegê-lo. Quem é você? Diz aqui: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio
e minha fortaleza, meu Deus em quem descanso, ou em Deus em quem confio, em algumas versões. E esse meu Deus, sempre que ele é chamado assim, meu Deus, não está falando só dele como Deus de todas as coisas. Na Bíblia, meu Deus é uma linguagem da aliança. Eu serei o teu Deus e você será o meu povo. Você vê, num sentido geral, Deus é Deus de todas as coisas, mas sempre que Deus diz, eu serei o seu Deus, está falando da aliança. Você estará na minha aliança. Na Bíblia, então, quando Deus diz, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, é a linguagem da aliança. Todas as coisas são de Deus, não é? Mas quando ele diz para alguém, eu serei o seu Deus, Jesus diz assim para os discípulos, eu irei para o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai. Vocês estão na aliança agora, né? Então quando diz, meu Deus em quem confio, está dizendo, você só confia em Deus de verdade se você realmente está em aliança com Ele. Se você entrou em um relacionamento de aliança com Deus, então a promessa é que Ele irá protegê-lo. Nós sabemos que a aliança é um pacto, não é? Com promessas. Eu já disse que durante um tempo eu deixava casais, né, escrever os votos do casamento, mas eu logo descobri que nossa geração não sabe o que é votos de casamento, não sabe o que é casamento porque não sabe o que é uma aliança. Então na maioria das vezes as pessoas querem só serem românticas, e elas dizem, eu te amo, desde que eu te conheci você é assim, e você me faz feliz, e você... Isso não são votos de casamento, né? Votos de casamento não fala sobre o que você está sentindo agora, aliança não é isso. Votos, aliança, fala sobre o que você vai fazer no futuro. Eu estarei contigo, não importa o que acontecer. Todas as pessoas podem te deixar, mas eu vou estar lá. Isso é um voto de aliança. Aliança não fala do presente, fala do futuro. O presente é óbvio, não é? O presente está tudo ótimo. A aliança é o que garante o futuro. Quando tudo estiver ruim, eu estarei lá. Quando você estiver assim, um assado, quando você tiver esse, aquele problema, se você ficar desfigurado, eu estarei lá. A aliança fala do futuro, são votos, são promessas. É a única coisa que garante entre dois humanos tudo em certo. Por exemplo, quando eles casam, tudo em certo. O que vai acontecer daqui a 1 ano? Não sei. Daqui a 2 anos? Não sei. Eu vou ficar numa cadeira de roda? Não sei. Eu vou sofrer um acidente? Não sei. Vai haver um revés financeiro? Não sei. Qual é a única coisa que duas pessoas aliançadas sabem sobre o futuro? Eu vou estar com você, não importa o que acontecer contigo. Se você estiver linda ou desfigurada, lindo ou desfigurado, se você puder andar ou não puder andar. Aliança é isso. A aliança não fala como eu estou me sentindo. A aliança fala sobre a certeza, não é, daquilo que nós vamos fazer no futuro, venha o que vier. Então quando Deus está em aliança conosco, Ele é um refúgio, porque Ele não está dizendo só o que Ele vai estar sentindo sobre nós agora. Ele está dizendo, eu não te deixarei, não é? Eu jamais te deixarei, não importa o que aconteça, eu vou estar sempre lá. E aí está, essa é a reivindicação. Então como podemos entender uma promessa tão grande desses 4 primeiros versos? Se confiarmos em Deus, ou seja, se estamos numa relação de aliança com Ele, Ele é o nosso Deus, porque Ele nos deu ao seu Filho, Ele nos protegerá. Agora, o que isso significa? Então nós temos o mal entendido sobre o que significa, e todo o salmo se perde no mal entendido. No meio desse salmo, ele começa a descrever a proteção de Deus. No início, você vê como ele disse que vai proteger de todas as formas, não é? E as declarações são incrivelmente abrangentes. Observe que parece dizer que se você confiar em Deus, se você olhar superficialmente, você não vai sofrer violência. Você sabe o terror da noite? Então, você vê ele falar, e nem seta que voe de dia, nem a flecha que voe de dia. Aquela flecha que encontrou Acabe, no único lugar da armadura onde ela podia entrar,
ele que estava disfarçado? Então, esse que o Salmo diz, a seta que voe de dia não vai encontrar você, 1000 vão poder cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essas flechas voando podem acertar a quantidade enorme de pessoas ao seu lado e do outro lado. Isso parece dizer que você nunca vai experimentar violência, dor, angústia, essas coisas. Você não experimentará doenças, parece, porque no verso 26, versículo 6, ele diz: nem a peste que anda na escuridão, ou rasteja, como está no original, na escuridão, nem a praga que assola ao meio-dia, não é? Nem as epidemias, as pragas, não é? E no versículo 10 está escrito: nenhum mal, nenhum desastre chegará à tua tenda, à tua casa, chegará a você. Então, preste atenção em como abrangente foi isso. Nenhum dano, nenhum desastre, nenhuma violência, nenhuma doença. Finalmente chega a dizer no versículo 12: você não vai machucar o dedão do pé. Algumas versões não fazem nós enxergarmos exatamente o que ele diz: teu pé não tropeçará, né? Mas o que está escrito é o seguinte: ele dará ordem aos seus anjos, eles levantarão você com as suas mãos, para que você não bata com o pé em uma pedra. Sabe que topada que a gente chama isso, né? Bater com o dedão do pé numa pedra. Está vendo? Os anjos te segurarão, não é só de aquelas coisas enormes, não, vai proteger você de não bater com o dedão numa pedra. Então parece que, é por isso que bater com o dedão na pedra, a topada, algumas pessoas falam tropeçar, né? Também seria. Parece que é isso que está dizendo, não é? Você lê tudo e na primeira leitura parece estar dizendo: se você confiar em Deus, se você estiver dentro da aliança de Deus, nada de ruim vai acontecer com você. E se você confiar em Deus, sua vida correrá tudo bem. Claro, isso também implicaria no oposto. Se sua vida não está indo bem, você não está confiando em Deus. Ele não está sendo o seu refúgio. Você não está sendo fiel a Ele de alguma maneira. Você tem alguma coisa na sua relação de aliança com Ele que não está certa. Agora, é assim que nós devemos ler isso. É isso que o Salmo está ensinando. Se você confiar em Deus, tudo correrá bem. E se você não estiver bem, significa que você não está confiando em Deus. É isso que o Salmo diz. É assim que nós devemos entender e ler a promessa. É assim que, de maneira supersticiosa, é óbvio, esse Salmo é usado. Tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Imediatamente deve haver 3 razões que nos fazem pensar. Nós podíamos dar mais, não é? Mas nós sempre estamos limitados com o tempo. 3 razões que nos fazem pensar imediatamente, e acho que qualquer leitor atento saberá que há 3 razões pelo menos pelas quais você não deve ler o Salmo dessa forma. A primeira razão é porque você deseja desesperadamente que isso seja a maneira de ler o Salmo. Essa é uma razão importante. A primeira razão porque você não deve compreender assim é porque desesperadamente você quer entender assim. Lemos isso e queremos desesperadamente que isso esteja dizendo isso: peste que anda na escuridão não vai chegar na minha casa, nem nenhuma doença, nem nenhum problema. Você quer desesperadamente que isso seja verdade. Eu vou dizer para você um dos segredos para você levar a Bíblia a sério. Sempre que você sabe que deseja desesperadamente que um texto diga algo, você deve perceber: eu não estou sendo objetivo aqui. Nós temos que ser objetivos com a Bíblia. Quando eu quero desesperadamente que a Bíblia diga algo, eu certamente não vou olhar o que ela está dizendo, mas vou me apegar firmemente no que eu quero que ela diga. Então, sempre que você quiser que um texto diga algo para você, acenda todos os sinais vermelhos. Eu não estou sendo objetivo. Infelizmente, muitas pessoas abrem, quanto mais problemas ela tem, mais elas abrem a Bíblia desesperadamente, querendo que a Bíblia diga algo para elas que elas querem ouvir. E essas pessoas normalmente vão deturpar a verdade de Deus. Então essa é uma das coisas
que você deve levar contigo, porque isso é desesperadamente o que nós gostaríamos que o texto dissesse, que nenhuma doença, nenhum problema, nenhuma dor, nenhuma aflição ia chegar na minha casa. Então eu já devo pensar claramente que eu não estou sendo objetivo, eu estou deixando meus desejos, eu quero que a Bíblia diga aquilo, e isso deve, pelo menos, acender todos os alertas em mim. Eu devo dar-lhe uma pausa imediatamente quando eu estou lendo e pensar, ok, talvez eu não esteja lendo direito, talvez eu não esteja compreendendo. Sempre que você percebe que teu coração quer que aquele texto diga alguma coisa. A segunda razão que deveria nos dar uma pausa é porque mesmo dentro das escrituras hebraicas, no Velho Testamento, quando a gente diz escrituras hebraicas, dentro do Antigo Testamento você tem evidências completas opostas. Por exemplo, você tem o livro de Jó. Se você se lembra do livro de Jó, Jó experimenta muitas dessas coisas. A sensação de que nós temos é de que Jó é exatamente o oposto do Salmo 91. Tudo que o Salmo 91 está dizendo acontece com Jó de maneira oposta, não é? Ele experimenta o desastre, e o Salmo parecia estar dizendo que desastre nenhum entraria na sua casa. Ele experimenta a violência, roubam tudo que ele tem, e o mal alcança ele, e a peste chega na sua casa, e a doença, e ele fica com uma doença horrível, não é? E muitas das coisas que ele diz que não acontecerão com você, se você confiar em Deus, a princípio, não é? Superficialmente, aconteceram com Jó. Quase que a lista inteira do que diz aconteceu de maneira oposta com Jó. Então Jó pega esses caras que leem o Salmo 91 e eles são chamados de amigos de Jó. É o pessoal que interpreta errado o Salmo 91. E os amigos de Jó definitivamente leriam o Salmo 91 dessa forma. E toda a ideia deles ficou exatamente centrada nisso. Eles dizem: Jó, se você confiasse em Deus, Ele não permitiria que essas coisas acontecessem na sua vida. Entenda, Jó, alguma coisa está muito errada. Uma coisa aconteceu, uma coisa ruim, mas todas as coisas ruins aconteceram com você. Você tem que se pensar, coisas ruins estão acontecendo com você o tempo todo, portanto, você em algum lugar não deve estar confiando em Deus como Ele deve ser confiado, como teu Deus, e você não deve estar sendo fiel a esse Deus da aliança em algum lugar. É isso que eles dizem. Mas como você sabe, no final do livro de Jó, Deus aparece em um redemoinho, uma tempestade, e Deus não só fala com Jó, Deus olha para os amigos de Jó, e o que Ele diz? O que Ele diz para eles? Vocês não falaram a verdade ao meu respeito, vocês me difamaram. Deus está olhando para esses caras que dizem: se você confiasse em Deus, coisas ruins não iam acontecer, não aconteceriam com você, a praga, a peste não ia te atingir, e essas coisas estão acontecendo com você porque você não está tendo fé e não está confiando nesse Deus. Deus olhou para eles bem nos olhos e diz: vocês não falaram a verdade sobre mim, e se Jó não orar, vocês vão morrer. Se você já leu o livro de Jó, você sabe que também não pode ler o Salmo 91 dessa forma. Ele estaria em contradição com tudo o que a Bíblia diz. Então, a primeira coisa que eu disse é que você não... Sempre que você vê um texto que você quer interpretar desesperadamente como o teu coração quer, você já deve... Não quer dizer que às vezes o texto não diga o que o nosso coração deseja, mas você deve acender as luzes vermelhas. Por quê? Porque você não está sendo objetivo quando você quer que um texto diga o que você quer. Por isso que quase todas as polêmicas, as pessoas acabam saindo da Bíblia, porque elas estão dominadas, elas querem que o texto bíblico diga a posição que elas já assumiram na sua suposta polêmica. Às vezes você está até defendendo algo certo, mas aí você começa a usar textos que não tem nada a ver com aquele assunto, porque aí você já quer que os textos digam o que você quer de todas as formas. Você imediatamente devia ser sério sobre a Bíblia e dizer: eu quero muito que o texto diga isso, eu não estou sendo objetivo, eu não estou fazendo as perguntas que vão contrariar o que eu estou sentindo, o que eu quero, não é? Então, caso contrário,
Se você não fizer isso, você não vai compreender e você vai se tornar um amigo de Jó. Se você ler dessa forma, Deus dirá: você está pensando mentiras ao meu respeito. Pior, você está falando mentiras ao meu respeito. Essas são as duas primeiras razões. E a terceira razão pela qual não devemos ler o Salmo 91 dessa forma é porque Satanás quer que você leia dessa forma. Satanás tem sempre o interesse, quando você está lendo a Bíblia, de te ajudar. Então saiba que, apesar de quando você está lendo a Bíblia, você tem toda a ajuda do Espírito Santo, mas nunca quando você está lendo a Bíblia, Satanás vai embora. Foge. Satanás quer te ajudar a entender a Bíblia de uma determinada maneira. E essa é a terceira coisa porque você não deve ler o Salmo 91 assim, porque é assim que Satanás quer que você entenda. Então, nem sempre quando você teve um entendimento simplesmente assim de um texto, você pode pensar que você está sendo tão espiritual que aquilo não tem nada a ver com Satanás. Satanás está sempre perto tentando te mostrar exatamente o que a Bíblia diz, na ideia dele, né? na versão dele. Eu sei que muitos de vocês sentados estão dizendo: será? Eu nunca pensei nisso, que quando eu estou lendo a Bíblia, o Satanás está tentando me ajudar a entender. Tá. O diabo quer que você leia a Bíblia de uma maneira. Em vez de ele fugir de quem lê a Bíblia, ele quer ser um conselheiro. Ele quer ajudar você na teologia dele, não é? E, bem, isso acontece o tempo todo. Há uma citação famosa de Shakespeare que ele diz que o diabo pode citar as Escrituras com os propósitos do coração dele. Ou seja, Satanás não tem nenhum problema em citar a Bíblia, contanto que seja dentro do propósito dele. E esse é um ditado famoso, e você sabe que na Bíblia há um lugar onde você vê o diabo fazendo isso literalmente. Shakespeare não está mentindo. Há um lugar no Novo Testamento onde o diabo realmente cita as Escrituras. E o que o diabo cita? O Salmo 91. Esse salmo. O diabo cita esse texto. Portanto, sempre que você estiver lendo o Salmo 91, lembre-se que o diabo conhece esse salmo. Não só conhece, ele cita esse salmo. Ele cita o texto desse salmo. E não só isso, ele tem coragem de fazer isso para Cristo. Então, cuidado, quando você está lendo a Bíblia, o diabo também está interessado na leitura e em citar para você como entender o texto. E o diabo quer que você leia o texto dessa forma, porque foi assim que ele leu o texto e foi assim que ele interpretou o texto para Jesus, não é? Como ele faz isso? Se você for em Lucas 4, você vai ver que o Satanás está tentando Jesus no deserto. E o que ele está tentando é atrapalhar Jesus. Ele está tentando tirar Jesus do alvo. Então Satanás quer nos tirar do alvo usando a Bíblia. E uma das maneiras de ele tirar Jesus do alvo é citar o Salmo 91. Na verdade, ele cita o Salmo 91, verso 11, que é a declaração mais extrema do Salmo. Se você confiar em Deus, Ele te protegerá e você não vai, como a gente diz, Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito e você não vai bater nem com um dedão numa pedra. Se você é protegido, você não vai tropeçar, você não vai cair, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. É o que ele cita para Jesus. Ele cita Jesus e diz: se Deus permite que você sofra, então ele não é fiel à sua palavra, ou então você não está sendo fiel a ele. Deus promete que você não vai sofrer, então se você sofrer, significa que Deus não é confiável, ou que você não está numa relação com ele. Satanás não é nada senão estratégico, você vê? Satanás sabe que se você acreditar nisso, se você acreditar na interpretação dele do Salmo 91, se você escutar a teologia dele baseada no Salmo 91, Satanás sabe, não é? Se você passar a acreditar assim nesse salmo, se eu realmente confiar em Deus e for realmente fiel a Ele, então Deus não vai deixar coisas ruins acontecerem comigo. Satanás sabe que se você fizer isso, significa que eventualmente você ficará profundamente desapontado. Significará que nas aflições você vai ser uma pessoa no buraco. Você vai ser uma pessoa com o coração vacilante. Você não vai ficar firme no dia mau.
Agora, como você é quando as coisas estão difíceis? Teu coração é como? Ele fica em paz? Ele fica firme? Ou ele fica vacilante, cheio de temores? Então, provavelmente, Satanás tem te ensinado a ler a Bíblia. Você nunca conhecerá as promessas poderosas que estão nesse salmo, e ele não quer que você saiba dessas promessas, mas ele não quer que você saiba não te afastando do Salmo 91, mas citando o Salmo 91. Por fim, conforme você envelhece, como eu disse, não só você fica mais ansioso, o que fazemos à medida que envelhecemos, mas fica cada vez mais zangado ou amargo. O fato é que um monte de gente que você conhece morreu já. Um monte de gente que você ama e conhece, um monte de gente da sua idade está com câncer, está morrendo. Aquelas ideias bobas da juventude já se foram, de que você sempre vai ter uma saúde perfeita, as pessoas estão vivendo, e você é muito esperto para botar a armadura de Acabe, e que você vai conseguir se desviar das pestes que andam na escuridão, das epidemias que andam ao meio-dia. E quando você descobre isso, você então fica amargo, fica zangado, fica cínico, não é? Isso vai atrapalhar totalmente a sua vida. Satanás não é nada senão estratégico. Ele gosta de ensinar a Bíblia. E é realmente interessante, deve haver algo tão poderoso que está sendo dado a nós no Salmo 91, que as forças das trevas querem que você interprete mal o Salmo 91. Na verdade, cada texto importante da Bíblia, Satanás quer que você interprete de uma maneira que te leva para distante daquilo que, se você tem Deus como teu Deus, você realmente recebe. Bem, então como podemos começar a ler direito? Eu podia dar umas coisas, mas tem 3 coisas, não é? Primeiro, sempre que o seu coração quer desesperadamente que um texto diga algo, você deve logo dizer: ok, eu não estou sendo objetivo. Eu quero que o texto diga algo, portanto, eu começo a fechar os olhos para que o texto diz, para que ele diga o que eu quero. E você deve, então, ficar alerta. A segunda coisa é que nós vimos que a interpretação assim é que fez os amigos de Jó serem amigos de Jó, como são conhecidos hoje. A terceira coisa é que você vê que o Satanás quer que você entenda o Salmo dessa forma. Bem, então como nós podemos começar a ler o Salmo 91 direito? E com base nisso, é óbvio, toda a Bíblia direito. O que significa então? O que significa que Deus nos protege? Porque estava falando a respeito disso. Para nos dar uma ideia melhor disso, eu darei a você uma história bíblica e 3 declarações bíblicas que nos farão começar a ler o Salmo corretamente. A história bíblica é uma das mais conhecidas. Eu poderia ter escolhido muitas outras, mas eu acho que escolhi uma muito conhecida à pressa. Isso, está no livro de Gênesis, a maioria de nós conhecemos bastante, e que tudo começa com Jacó, e Jacó tem vários filhos, e ele tem um filho chamado José, e tem outros filhos, mas Jacó, por causa de seus problemas, pela forma como sua mãe e o pai também o criaram, era uma família que tinha um certo problema, não é? Em que sempre os pais estavam escolhendo filhos em detrimento de outros, e por sua própria história familiar ele privilegia um filho em detrimento de todos os outros, porque ele amava demais a mãe desse menino, e ele visivelmente, muito obviamente, favorece José diante de todos os seus irmãos, trata José de uma maneira clara e evidente, diferente e com privilégios sobre os seus irmãos. Você sabe o veneno que existe em uma família assim, não é? O que você vê acontecendo à medida que você lê a história antes de tudo, mesmo quando José é um adolescente, ele já é um adolescente, e ele já compreende perfeitamente. Desde criança você pode perceber isso, não é? Se você é tratado de uma maneira diferente dos seus irmãos, se você tem regalias,
Você não precisa nem ser adolescente para perceber isso. Você, criança, percebe. Mas José passou por isso na infância e na adolescência. Agora ele já é um jovem adolescente e ele está se tornando mimado, não é? Ele está se tornando arrogante. Ele está se tornando cruel. José é uma das pessoas mais admiráveis da Bíblia, porque nos mostra como Deus realmente molda os corações. A Bíblia diz que José, ele só falava coisa negativa dos irmãos dele. Além de ficar claro que o pai tinha preferência por ele, é óbvio que isso colocou um veneno na relação entre José e os irmãos. Mas não só isso. José é óbvio, um pecador, não é? Como todo homem nascido no mundo. Esses privilégios, é óbvio que distorceram ele. A Bíblia diz que José só contava coisas negativas dos irmãos. Ele sempre estava com os irmãos, mas sempre que ele chegava e conversava com o pai dele, ele nunca falava nada bom dos irmãos. Ele sempre falava, assim, escolhia o que não era bom. É óbvio, você que convive com pecadores, se você quiser falar coisa ruim das pessoas, você sempre vai ter material, não é? E ele fazia isso, ele nunca falava nada bom dos irmãos. É óbvio que quando José chegava, os irmãos já ficavam, lá vem ele, não é? Lá vem o filhinho do papai, lá vem o fofoqueiro, ele vai contar tudo, ele vai ficar vigiando a gente para queimar mais o nosso filme. Eu não sei se eles usavam essa expressão naquela época, para queimar mais o nosso filme com o papai. Ele não basta os privilégios que ele tem, túnica, de cores, papai não deixa nenhuma dúvida de que ele prefere ele, né? Porção dobrada do bife, túnica de cores, sempre protegendo ele do perigo, ele sempre detonando todo mundo. E nós sabemos que Deus deu uns sonhos a José, sabemos que ele é verdadeiro, mas o fato de você receber algo que seja verdadeiro não quer dizer que você não possa fazer algo errado com aquilo, não é? E a maneira com que ele conta, ele já sabia de todo esse ambiente ruim na família dele, envenenado, mas ele contava as coisas que Deus mostrava a ele de uma maneira que deixava tudo pior. Até o pai dele achou que ele estava exagerando. Você pode pensar assim, mas como, se Deus que deu os sonhos? Foi Deus que levou Paulo ao terceiro céu. Mas Paulo disse, Deus me deu um espinho para eu não ficar orgulhoso. Você vê? Paulo indo ao céu pode ficar orgulhoso. Imagina José sendo tratado assim pelo seu pai. Se quando Deus dá um privilégio, como ao de Paulo, você pensa que um homem que foi no céu vai ficar totalmente humilde. Não existe orgulho no céu. Mas isso é para você ver como o pecado é tenaz em nós ainda hoje. Um homem que vai ao céu, em vez de voltar simplesmente sem nenhum perigo de orgulho, voltou com um perigo, porque ele podia achar, olha, só eu que fui. E em vez de olhar para a graça e maravilhosa de Deus e ser humilde, ele corria, ele podia ser tentado a se orgulhar. Deus deu um espinho na carne, porque Deus não é um pai igual Jacó. E os irmãos estão se tornando cada vez mais mortalmente zangados, amargos, duros, com ódio, com raiva. Conforme a história avança, os irmãos realmente vendem José como escravo e fingem que ele foi morto por um animal, enganam o pai dele, como o pai dele tinha enganado o pai dele. E no Egito ainda fica pior, porque um dos seus patrões o acusa falsamente de tentativa de estupro, e ele é preso na masmorra, uma prisão. E agora ele não era só escravo. Na vida de José parecia que tudo se empeorava depois disso, porque agora ele não é só escravo. Ser escravo já era horrível, não é? Ele era livre e foi vendido como escravo. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos dele, o que era pior ainda. Mas agora ele não é só mais escravo, ele é um prisioneiro. E tudo dá errado durante décadas, não é meses, não é alguns anos. Em todos os momentos em que ele orou, imagine quantos, quando estava na cova para morrer no deserto, ele ouviu apenas o silêncio de Deus. Não é? Ano após ano, década após década, vez após vez, tudo dá errado, Deus nunca vem, Deus nunca dá uma resposta, ele só tem o silêncio de Deus. No entanto, todos nós sabemos que no final, se tudo isso não tivesse acontecido, se todo aquele desastre não tivesse acontecido, se toda aquela violência, se todas essas coisas ruins não tivessem acontecido, José nunca teria se tornado o grande homem que ele se tornou.
Ele nunca teria escapado da pessoa mesquinha e egocêntrica que ele estava se tornando. Ele nunca teria se tornado um grande homem. Você vê o José, poderoso do Egito, era muito diferente daquele menino mimado que fazia questão de ostentar-se diante dos seus irmãos. Quando ele teve poder, um poder inimaginável ter um dia, ele era um homem totalmente diferente. Em segundo lugar, os irmãos também. Eles nunca teriam sido humilhados e curados espiritual e psicologicamente. Em terceiro lugar, multidões de pessoas, incluindo sua família, teriam morrido de fome. José então foi protegido de ser um naufrágio que ele estava se tornando, uma pessoa egocêntrica, que gostava de ostentar seus privilégios, que gostava de mostrar sempre aquilo que era negativo nas pessoas. Deus protegeu ele disso. Deus protegeu ele dessa desgraça. Ele foi protegido da sua própria arrogância. E tudo que você vai ver nesse soberano do Egito não é arrogância. Deus protegeu ele, eu diria, dos maus tratos amorosos do seu pai. Imagina se essas décadas que ele passou na cadeia, ele tivesse sendo, em vez de passar por esses problemas, tivesse sendo maltratado amorosamente por Jacó. Onde ele ia acabar? Imagine se durante aquelas décadas ele continuasse sendo bajulado pelo seu pai. Imagine que tipo de pessoa ele se tornaria. Deus protegeu ele. Isso nós pais devemos pensar. Deus protegeu ele dos maus tratos, do amor entre aspas de Jacó, que forjava nele uma pessoa horrível. Deus protegeu ele disso. Deus estava protegendo basicamente ele dos seus irmãos também, porque todo aquele ambiente criava todas as coisas que fazia dele um alvo para os seus irmãos. Seus irmãos foram protegidos de si mesmos, porque ele estava se tornando cada vez homens mais distantes do que devem ser a família, não é? A família da qual verá todas as promessas por causa de todas essas coisas. E uma quantidade enorme de pessoas foram protegidas da fome. Toda essa proteção estava acontecendo por causa de todo o desastre que aconteceu sob a determinação e controle de Deus como parte do seu plano. Ele estava sendo protegido o tempo todo. Não é? Agora aqui estão as 3 declarações. A primeira declaração está, na verdade, no final da história, em Gênesis 50, verso 20, onde José diz a seus irmãos: todas essas coisas foram intencionadas para o mal, mas Deus as intencionou para o bem. Deus estava me cobrindo com as suas penas. Deus estava me protegendo das coisas mortais. Deus estava protegendo das coisas mortais a minha alma. A segunda declaração é basicamente uma elaboração da primeira declaração, e é muito famosa, não é? É Paulo dizendo em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados, não é? De acordo com o seu propósito, estão na aliança. Muitas vezes é citado, mas não muito frequentemente compreendido, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Observe quando diz todas as coisas funcionam juntas para o bem. Essa palavra juntas é importante demais. Todas as coisas juntas contribuíram para o bem de José, mas as coisas separadamente eram coisas ruins. Não há nada de polianista nisso. A Poliana é uma história, né? Um livro que a menina vê uma coisa boa em tudo. Pode ser a pior coisa do mundo, a Poliana sempre vê uma coisa boa nas coisas. Algumas pessoas pensam que assim, essa é a visão bíblica, é você ser igual a Poliana. Mas essa visão, isso que Paulo está dizendo, não tem nada de Poliana, não há nada de superficial nisso. Isso não quer dizer, bem, todas as coisas ruins são coisas realmente boas. Depende só de como a gente olha. Cada nuvem escura tem uma fresta de esperança. Ou mesmo as coisas ruins são boas se você aprender a olhar de determinada maneira. Não. A Bíblia não diz isso. Coisas ruins são ruins. Se
denunciado por uma mulher que você tentou agredi-la sexualmente sem ter agredido, é horrível. Não tem nada de bom nisso. Ser vendido pelos seus irmãos, ser arrogante, não há nada lá no fundo de bom nisso. Coisas ruins são coisas ruins, coisas horríveis são coisas horríveis. Deus não criou o mundo com o mal, com a morte, com a doença, com a guerra, com o envelhecimento e com a morte. Se essas coisas fossem boas, quando Deus criou o mundo, Deus colocava elas no mundo e diria assim: bom, eis que tudo é muito bom. Mas quando ele disse isso, essas coisas não existiam aqui. Essas coisas não têm nada de bom. Nenhuma dessas coisas, ele não criou o mundo dessa forma. Elas são resultado do nosso pecado e da nossa maldição. Isso é o que a Bíblia diz. Mas quando diz que mesmo as coisas terríveis, mesmo as más terríveis, trabalham juntamente para o bem, o que isso significa é que mesmo que essas coisas sejam terríveis, não há nada de bom nelas, nada de bom nelas. Deus, em sua sabedoria infinita, está usando o seu poder para afetar todas as coisas, de tal forma que nós veremos, do ponto de vista da eternidade, que cada coisa ruim que aconteceu, no final, trouxe algo melhor do que ela destruiu. E não é maravilhoso? É uma das coisas mais maravilhosas que eu acho que aprendi na vida. Que cada coisa ruim que aconteceu no final trouxe algo melhor e mais glorioso do que teria acontecido se a coisa ruim não tivesse acontecido. Em outras palavras, aqui está o que eu acho que é das coisas mais maravilhosas que eu podia ter ouvido e entrado no meu coração. Em outras palavras, as coisas ruins traz algo melhor do que se a coisa ruim não tivesse acontecido. O que significa que todas as más intenções do mal são frustradas, porque o mal é só mal mesmo, as coisas ruins só são ruins mesmos, mas elas acabam, porque Deus opera todas essas coisas conjuntamente para o bem, elas acabam produzindo o oposto do que elas... ou seja, todo mal é frustrado, porque todo mal, em vez de produzir o que queria, produz algo, um resultado melhor do que se aquele mal não tivesse acontecido. Sem morte, sem cruz, sem Jesus. Você vê, a morte é só uma maldição, é uma coisa horrível, mas ela é frustrada, porque tudo que a morte vai conseguir é algo melhor do que se a morte não existisse. Então toda morte é frustrada, toda morte vai cooperar para mostrar a magnificência de Cristo de uma forma ou de outra. O mal, então, queridos, no final ele é absolutamente derrotado, se essa é a verdade, que cada coisa ruim que acontece no final só leva a algo mais glorioso. Sabe, é como o espinho na cara de Paulo era ruim, mas fez dele um homem humilde. Portanto, a intenção do mal era fazer Paulo ficar amargo, se tornar diferente de Cristo, mas acabou produzindo algo melhor, como não seria produzido se ele não existisse. Portanto, o mal é frustrado, todo mal é frustrado no fim, porque todo mal só quer o mal mesmo, e todas as coisas ruins são ruins em si mesmas. Então, quando você vê, não é só que o mal vai ser reparado, o mal é frustrado. O mal, o apóstolo Paulo disse, por exemplo, na nossa vida, ele cria um peso de glória maior. Ele não é só que ele falha, não é, no seu intento, ele acaba conseguindo produzir algo que é o oposto do seu intento de maneira maior. Todo mal é frustrado em Cristo. A terceira declaração, que penso ser a declaração mais importante, que nos ajudará a entender como ler o Salmo 91 e não erradamente, é Lucas capítulo 21, de 16 a 18. Não é tão conhecido quanto as outras passagens, não é? Mas é a declaração do próprio Cristo. Ouça com atenção. Jesus está falando aos seus discípulos, os seus discípulos estavam ouvindo. Jesus estava dizendo: vocês vão ser perseguidos, coisas ruins irão acontecer. Depois que eu for embora, muitas coisas ruins vão desabar sobre a vida de vocês. Ouça o que ele diz, ouça com atenção. Você será traído por seus irmãos, pais, família e amigos. Alguns de vocês serão assassinados.
Todos vocês serão odiados por causa do meu nome, mas nenhum fio de cabelo da sua cabeça perecerá, e com paciência você possuirá a sua alma. Você ouviu isso? Eu vou ler de novo, não é? Ouça com toda atenção. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Agora espera um minuto. Você fica pensando, Jesus realmente disse isso? Vocês serão traídos, vocês serão lançados na prisão, o bem de vocês, os bens vão ser roubados, na verdade alguns de vocês vão ser assassinados, mas nenhum fio de cabelo da sua cabeça perecerá. Como assim? Então ele diz, e com paciência você possuirá, vocês possuirão, ou você possuirá a sua alma. O que ele está dizendo? Na verdade, acho que é a coisa mais clara de todas, não é? E nós já chegamos perto disso, mudamos nessa direção em José. José precisava ser protegido de muitas coisas que o destruiriam para sempre. Seus irmãos também precisavam ser protegidos de coisas que os destruiriam para sempre. Eu e vocês também precisamos ser protegidos de coisas que nos destruiriam para sempre. E o cabelo em suas cabeças, espiritualmente falando, pode-se dizer, no último sentido, a única maneira de realmente serem protegidos era por outra coisa que entrava na vida de vocês. A única maneira de proteger, finalmente, para nada em você ser perdido, nem um fio de cabelo, é que outra coisa entrasse na sua vida. Quando Jesus diz, coisas ruins acontecerão com vocês, mas nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai perecer, ele acrescenta, o que é muito útil, e com paciência você possuirá sua alma. Aqui você tem uma chave. Se você ama algo mais do que Deus, funcionalmente, se há algo em sua vida que lhe dá sentido de vida mais do que o amor de Deus, se há algo em sua vida que te dá identidade mais do que o amor de Deus, se há alguma coisa em sua vida que te dá refúgio mais do que o amor de Deus, você pode acreditar em Deus, você pode vir aos cultos, você pode ser uma boa pessoa, você pode acreditar no cristianismo, mas há algo em sua vida que é mais importante para o seu amor, sua identidade, sua paz, sua segurança do que Deus. Então você não possui sua própria alma. Alguma coisa possui a sua alma. Isso tem o título da sua alma, aquilo no qual você espera, aquilo no qual você descansa, aquilo no qual você tira a identidade, isso é que possui a sua alma. Você depende totalmente daquilo para todas essas coisas. Aquilo te tem. É seu dono. Uma carreira. Todos iriam se preocupar com o seu trabalho. Sua carreira é importante. Mas se é isso que dá essas coisas para você, então a tua carreira te tem. Tem a sua alma. Se é a coisa que realmente gira a manivela da sua vida para você funcionar, sabe? Sem isso eu não funciono, sem isso eu não tenho energia para viver. Então, isso te possui. Você vai fazer tudo por isso. Tu vai servir a Deus dependendo de como isso deixar. Você vai encaixar Deus em torno dessa coisa, que é essa coisa que te impulsiona. Ela te tem, ela tem a sua alma. Ela te possui, o que quer dizer que você não possui a sua própria alma. Ela possui você, e isso vai te impulsionar, vai te levar, e por causa disso então você vai ficar ansioso,
E você vai ficar para cima e para baixo o tempo todo. A tua vida toda vai depender de como essa coisa está. Pode ser a sua carreira, seu casamento, seu status, seus filhos, importa o que é. Tua vida vai sempre depender daquilo, para estar lá em cima ou lá embaixo. Lá em cima ou lá embaixo. Você não possui a sua alma. Você vai ficar ansioso, você vai ficar para cima e para baixo. Não haverá descanso e paz na sua vida. Não haverá equilíbrio. Porque tudo vai depender de como aquela coisa que tem a sua alma está funcionando naquele instante. Se quando algo ruim acontecer com sua carreira, e você estava abrigado nas asas da sua carreira, você deixou a sua carreira te cobrir com suas asas, então quando sua carreira estiver mal, você não tem nada que te refugie, então você vai ficar com medo. Você não vai ter nada que te dê identidade, você vai ficar desesperado. Se você se refugia debaixo das asas do seu cônjuge, então, como vai ser quando ele estiver morrendo? Ou quando ele te abandonar? Quando ele falhar? Se ele que era as asas nas quais você estava refugiado, quando isso acontecer você não tem refúgio. Sem refúgio, sem proteção, medo. Sem proteção, ansiedade. Sem proteção, sem paz. Isso significa que quando você reinveste em Deus o que foi investido nessa coisa, quando o seu coração realmente foi levado pelo poder e a graça da aliança para Deus, e você pode dizer, como está no Salmo, que você está debaixo das asas de Deus, você se torna outra pessoa, não é? Você está não está mais perdendo o coração quando essas coisas estão mudando, estão desabando, seu corpo, sua vida, porque aquilo não eram as asas que te protegiam, aquilo não era o teu abrigo altíssimo, aquilo não era o seu refúgio. E exatamente, se o meu refúgio está desabando, como é que eu vou me sentir? Com medo e ansioso. Aquilo é meu refúgio, é onde eu estou escondido, mas onde eu estou escondido está desabando, eu não vou ter mais esconderijo. E então, sempre que isso acontecer, você não possui sua alma é sacudida, é levada, não é? E nesse sentido, você, quando está debaixo das asas de Deus, você possui a sua alma. Jesus diz, possui sua alma na paciência. A palavra paciência usada aqui significa, na verdade, longanimidade. No sofrimento, Jesus disse, se você descansa em mim, se eu sou as asas, o refúgio. Então, quando as coisas ruins acontecerem a todas aquelas outras coisas, você se tornar uma pessoa que finalmente, em certo sentido, é totalmente controlada. Você possui a sua alma. A sua alma não tinha aqueles refúgios. E quando aquilo cai, você não está perdendo o refúgio, nem as asas, nem o aconchego. Quer dizer, você não está abalado pelo medo. Você não está subindo e descendo conforme a notícia vier, se novas ondas de pragas noturnas estão chegando. Você se tornará uma pessoa com essa paz, com esse equilíbrio. Olhe para José. Ele nunca teria se tornado uma pessoa de poder, de profundidade. Ele precisava ser protegido. Do que José precisava mais ser protegido? Da sua autoabsorção, de se ficar encurvado para ele mesmo, a sua importância. Precisava ser protegido do amor, entre aspas, do seu pai, que deformava a sua alma. Ele precisava de proteção, da sua própria absorção, e Deus protegeu ele. Aqui está o que significa. Se você ler o Salmo 91 da maneira superficial e disser, bem, isso significa que nada ruim vai acontecer comigo,
Aqui está o que você está dizendo. O Salmo 91 está dizendo que todas as coisas que eu amo mais do que Deus, que eu confio mais do que Deus, que eu sinto como meu refúgio mais do que Deus, embora eu não possa sequer, às vezes, racionalmente estar percebendo no momento que aquilo ali é que é o meu refúgio, minhas asas que me protegem, elas estão, na verdade, possuindo a minha alma. E eu estou me tornando alguém que nunca será capaz de lidar com as adversidades, com o sofrimento, com o dia mal. Porque o dia mal será exatamente quando os meus refúgios estiverem desabando e as asas que me cobrem estiverem sendo retiradas. Você nunca será capaz de lidar com problemas como um filho de Deus. Eu costumo dizer que o problema não é o problema. O problema é que as pessoas estão lidando com o problema não como filhos de Deus. E é isso que o Salmo está dizendo. Você nunca vai ser capaz de lidar com os perigos da vida, inevitáveis. E eu sempre estarei sendo destruído toda hora, a cada vez que chegar uma nova onda, que destrua os meus refúgios, asas que me protegiam. Eu estarei sendo chicoteado para frente e para trás, pela ansiedade, minha cabeça sempre inchada, porque a minha carreira não está indo bem, está sendo destruída, porque alguém está me prejudicando, porque a minha saúde não está ajudando, porque o meu cônjuge, enfim, você já está sendo sempre destruído porque as coisas não estão indo bem. E eu nunca, jamais serei uma pessoa de equilíbrio e paz se eu me agarrar a uma dessas coisas. Se alguma delas for o meu refúgio, for as asas que me cobrem, eu não vou possuir a minha alma vai ser possuída por outras coisas, é o que Jesus diz, e eu vou ser jogado de lá para cá. Você não pode ler o Salmo 91 dizendo: Deus vai permitir que eu mantenha todas as coisas que eu amo mais do que Ele como meu refúgio, como as asas que me protegem. Isso seria a pior coisa para você. Essa é a coisa suprema da qual você deve ser protegido, e Deus protegerá seus verdadeiros filhos. Em vez disso, você deve reconhecer o que Ele realmente está dizendo. Esse salmo: eu vou proteger você, eu vou proteger o verdadeiro você, para você possuir a sua alma e não ser ela possuída por outras coisas. Eu vou proteger a você que vai durar para sempre. Eu vou proteger você quando estiverem te matando, e você vai perceber que nem o fio da sua cabeça está sendo perdido, porque eu protejo o verdadeiro você que dura para sempre. Existem muitas outras partes de você que precisam ser abandonadas de qualquer maneira, e serão. O seu corpo vai ser abandonado, ele irá morrer, ele não pode ser o seu refúgio, ele não pode ser o seu abrigo, ele não pode ser as asas que te protegem, eles não podem ser a fonte da sua paz, eles não podem ser a fonte da sua segurança, eles não podem ser a fonte da sua vitória sobre a ansiedade. Se eles forem o refúgio e as asas, eles vão ser a fonte dessas coisas. Então nós estamos prestes a saber o que significa. Significa que você deve confiar em Deus em meio a essas coisas, a fim de se tornar uma pessoa que sabe lidar com qualquer coisa em paz, em descanso. Não confiar que Deus o prevenirá dos problemas. Deus estava protegendo com suas asas José, enviando ele para o Egito, fazendo ele ser vendido para o escravo. Estava protegendo o verdadeiro José, para que ele possuísse sua própria alma. Teria sido a pior coisa que poderia acontecer com José, era Deus não proteger ele da sua autoabsorção, do amor distorcido do seu pai, daquilo que ele estava se tornando. Teria sido para José, e você diz: tudo bem, mas pastor, não é fácil confiar a Deus em meio a todos os problemas. Então, como podemos fazer isso? Como vamos acabar? Vimos como não devemos ler o Salmo, vimos como devemos entender a promessa,
Agora, como nós podemos obter a promessa? Porque não basta compreendermos a promessa, nós precisamos ter a promessa em nossos corações. Veja, os três últimos versículos são uma espécie de oráculo, não é? É basicamente Deus falando muito diretamente ao leitor. Os salmos são hinos, mas você vê que os salmos não são como as pessoas dizem, que o hino tem que ser eu falando com Deus, ou Deus falando comigo, tem que ser assim até o fim. Os salmos mudam o tempo todo quem está falando, não é? Então, os três últimos versos são uma espécie de oráculo. É basicamente Deus falando muito diretamente ao leitor. E a propósito, isso não é apenas prova que essa é a maneira de entender o Salmo, mas também mostra como obter o poder de confiar nele quando os problemas acontecem, porque por isso ele é um refúgio altíssimo, por isso ele é o esconderijo altíssimo, por isso ele cobre a nós com suas penas. Se quando tudo acontecesse eu me sentisse totalmente inseguro, então ele não é um abrigo. Você só se sente seguro dentro de um abrigo porque não confia no abrigo. Se o abrigo é inexpugnável, você não tem medo de nada. Se as asas que te protegem são asas que não podem ser traspassadas, então você está seguro. Então observe o que diz o versículo 15: eu estarei com ele no dia da angústia. Você vê, aí está. Não diz, porque ele está no esconderijo do Altíssimo, não haverá dia da angústia. Mas você seria obrigado a interpretar assim, se você interpretasse que estar nessa relação com Deus te protegeria do dia da angústia. Ele diz, eu estarei com ele no dia da angústia, e não impedirei o dia da angústia. Eu serei o refúgio, minhas asas estarão lá. E porque eu levei ele por esse caminho, ele possui a sua alma, as coisas não possuem a alma dele. Se você ler o resto do Salmo de forma errada, quando você chegar no versículo 15, você dirá, peraí, agora não estou entendendo mais nada no Salmo, porque me pareceu dizer que ele me proteger. Agora ele diz, eu vou te protegê-lo no dia da angústia, eu vou estar contigo. Mas como assim? Ele não ia me proteger para que a angústia não chegasse até a mim? Isso mostra como você pode perder completamente um salmo que não é tão grande. Então, mas se você compreende a promessa, que é fácil de ser distorcida, tudo muda. Lá está escrito, eu estarei com ele no dia da angústia. Mas aqui está o que é ótimo sobre essa linha. Ela aponta para todo o resto da Bíblia, aponta para o Novo Testamento, aponta para o Evangelho e aponta para Jesus. Como assim? Bem, pense nisso. Quando você está lendo o Salmo 91, parece dizer, eu estarei com ele no dia da angústia. O que significa? Você acha que isso significa apenas que você vai sentir a presença de Deus no dia da angústia? Não é? Eu vou sentir a presença de Deus, apesar de toda a angústia, e Deus foi muito mais longe do que isso. Nós sentirmos sua presença no dia da angústia. Foi muito mais longe. Você sabe até onde ele chegou para estar literalmente conosco em nossa angústia. Você não saberá disso até chegar à história de Jesus e até chegar ao Novo Testamento. Lá nós somos informados de algo sobre Deus que nenhuma outra religião fluindo do coração do homem sequer pensou, não é? Somente o cristianismo afirma que o Deus, o Criador transcendente, que não está em seu universo, mas que enche todas as coisas, esse Deus transcendente, inatingível, perfeito, todo-poderoso, como ele poderia enfrentar a angústia, enfrentar o dia mau? Ele se tornou um homem, nasceu em uma manjedoura, tornou-se uma pessoa que experimentou traição, que experimentou transgressões, experimentou injustiça, experimentou o que é ser assassinado, como é ser espancado, humilhado, e como ficar debaixo da ira infinita de Deus. O Deus invulnerável tornou-se vulnerável. O Deus imortal
tornou-se mortal. O Deus invulnerável tornou-se, eu diria, matável. A própria vida se tornou matável. Ele foi para a cruz. Quando ele diz, eu estarei com você na angústia, essa é a primeira coisa que você precisa usar no seu coração quando coisas ruins acontecerem inexoravelmente com você. O que significa se abrigar sob as suas asas? O que significa realmente descansar nele e a sua alma não ser possuída por nenhuma outra coisa? Como você irá chegar a isso? Quantas coisas ruins estão acontecendo a você, você pensa, por que tudo isso está acontecendo comigo? A primeira coisa é, você sabe o que eu estou passando. Essa é a primeira coisa que você precisa para realmente descansar nele. Tu sabes o que eu estou passando, não só porque tu és sabedor de todas as coisas e onisciente, não é? Mas porque tu experimentaste infinitamente pior e maior do que eu todas as angústias imagináveis. Isso é importante. Isso não aponta apenas para a encarnação, aponta para a substituição. Como assim? Ele fala aqui sobre resgate, fala sobre salvação, ele fala sobre salvação pela graça, mas só no Novo Testamento é que entendemos o que significa. Mesmo o autor do Salmo não consegue compreender completamente como essa coisa será finalmente. Eu disse a vocês que essa ilustração, essa metáfora de uma mãe pássaro transmite 3 ideias. Transmite proteção, transmite amor e ternura, mas também transmite substituição, que era a terceira coisa que eu falei que deixaria por último. A mãe pássaro está espalhando, abrindo sobre os seus filhotes suas asas para protegê-lo da chuva. Bem, como ela protege os seus filhotes da chuva? Ela ficando molhada. Como ela protege os filhotes do sol? Ela estende as suas asas e ela sente o calor do sol. Como ela protege ele dos predadores? Ela se transformando em comida. Ela se coloca entre o mal que os destruiria e eles, e recebe nela mesma o mal. Ela se coloca entre os seus filhotes e toma sobre si mesmo o que cairia sobre eles. Há apenas uma vez em que Jesus Cristo se identifica com a mãe pássaro, ele mesmo, não é? É óbvio que todas as identificações bíblicas é a respeito dele. Ele diz, Jerusalém, em Mateus 26, né? Também pode encontrar em Lucas 13. Ele está falando sobre o juízo de Deus. O juízo. Ele diz, ele está falando sobre o fato de que o povo de Jerusalém está sob a ira infinita de Deus. Não é? Como todos os homens, esse julgamento um dia vai cair. E como ele está falando sobre julgamento, é que ele diz esse famoso texto, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria reunir vocês como a galinha mãe reúne os seus pintinhos sobre suas asas. Mas vocês não receberam coração para isso, não é? Isso, quando você lê, pode parecer fofo, mas não é algo fofo. Jesus está se identificando como uma mãe galinha e ele gostaria, e ele vai fazer isso, ele vai proteger os seus pintinhos. E o contexto importa, ele está falando sobre o julgamento de Deus, ele está indo para morrer, o julgamento está caindo. Nesse contexto ele diz, se você tivesse tido um coração para vir a mim, não é? Você não merece, se o Pai tivesse te dado soberanamente, eu seria uma mãe pássaro, e você se abrigaria nas minhas asas. Abrigo do quê? Do julgamento, do juízo. Isso significa que o julgamento teria que cair sobre ele. Como eu disse, é assim que
A ave mãe protege os seus filhos, não livrando todo mundo. Ela livra eles da chuva, recebendo a chuva. Livra eles do calor, recebendo o calor. Livra eles do calor, livra eles do predador, se expondo ao predador. É substituição. É assim que ele nos protege. É assim que você tem que sempre olhar para a proteção. Isso causa uma diferença tão grande. Eu estava vendo um documentário sobre incêndios terríveis no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, né? Sempre está acontecendo um incêndio assim, florestal em algum lugar o tempo todo, né? E a National Geographic publicou um artigo interessante com fotos. E ele falava sobre 2 guardas florestais que entraram nas partes do parque que haviam sido devastadas pelo fogo, pelo incêndio, e 2 guardas do parque estavam caminhando e viram uma árvore que era apenas um toco carbonizado. E na base da árvore eles tiveram uma visão assustadora, uma visão macabra. E lá estava a foto para nós termos também a visão macabra. Acontece que era uma mãe pássaro ainda sentada em seu ninho, mas ela estava completamente queimada. Era um cadáver, né? Ela estava carbonizada. E ela era basicamente cinzas em pé. Mas, em pé não, ereta, mas ela estava sentada, né? E foi muito triste. Uma imagem, como eu disse, macabra, assustadora. E um dos guardas do parque decidiu derrubar aquilo. Ele pegou um pedaço de pau e derrubou, e 3 pintinhos vivos saíram correndo de debaixo dela. Então eles perceberam que a razão de os filhotes viverem era que quando o calor chegou, a mãe fazia o que ela queria fazer. Ela apenas ficou sentada lá e deixou o fogo descer sobre ela. Não é? Quando Jesus estava na cruz, ele olhou para nós, a causa da maldição caindo sobre ele. E ele olhou para nós, nascendo nesse mundo e o negando. Ele olhou para nós, bem simbolizados até eu diria, por aquelas pessoas que estavam lá, abandonando, zombando. E no maior ato de amor da história do universo, ele ficou e foi queimado até a morte pelo juízo de Deus, por aqueles que o Pai deu a ele como seus pintinhos. Ele recebeu todo o fogo infinito da ira divina, de milhões de infernos. É isso que a Bíblia diz. Aí está a resposta para entender o Salmo 91. Se você ler o Salmo 91 e disser, bem, se eu confiar em Deus, Deus nunca permitirá que nada de ruim aconteça com você, bem, Jesus Cristo é a única pessoa que confiou totalmente em Deus. Se você falar assim, se eu confiar em Deus, nada de ruim vai me acontecer, para. A única pessoa nesse mundo que existiu, que confiou perfeitamente em Deus, foi Jesus. O único ser humano que já confiou de todo o coração, toda a alma, toda a força e amor em Deus. Algo ruim aconteceu a ele? Sim. Porque por meio dele, Deus traria a redenção, ele traria a alegria, ele traria a glória. Veja como você pode descansar sob a sombra das suas asas. A única maneira. Quando coisas ruins acontecem com você, doença, perdas, carreira que vai, filhos que partem, esposa que parte, esposo que parte, doença que chega, quando coisas ruins acontecem a você, é sempre Deus te mostrando se você possui a sua alma, como Jesus disse. Matarão vocês, jogarão vocês na cadeia, mas nenhum fio de cabelo de vocês se perderá, porque com benignidade, com longanimidade, vocês vão possuir a alma de vocês. Essas coisas que estão tirando ou que estão chegando não possuem mais a alma de vocês. Então, pegando o superinvestimento do seu coração nessas outras coisas,
e colocando em Deus. A maneira de fazer isso não é apenas fazer de uma forma abstrata, assim, você dizer aí hoje, pastor, eu preciso amar a Deus assim, eu quero amar a Deus assim. Não, não é assim que nós amamos a Deus. Olhe para Cristo. É assim que nós amamos. É assim que outras coisas não possuem nossa alma. Olhe para Cristo com suas asas, sendo incinerado pelo fogo infinito da ira de Deus, com os seus pintinhos debaixo das suas asas, como o abrigo do Altíssimo, como o esconderijo do Altíssimo, que podia realmente guardar da pior coisa que existe, a ira infinita de Deus. Veja o que Jesus fez. Olhe para Ele com suas asas, sendo totalmente incinerado pelo fogo infinito da ira de Deus, para que você ficasse protegido. Como eu disse, a mãe pássaro não protege livrando todo mundo, ela sempre protege não se protegendo. Ela protege da chuva se molhando, protege do calor sofrendo calor, protege do predador se expondo para ele. Olhe para ele sendo queimado como um torrão, para que você pudesse ser salvo debaixo das suas asas, para que nós pudéssemos viver e dizer: Senhor Jesus, se tu sofreste por nós assim, se tuas asas me cobriu, se tu foi e é o esconderijo do Altíssimo, agora eu posso sofrer com paciência, porque eu possuo minha alma. Nada possui a minha alma. Na paciência, ele diz, você se encontrará. Nada vai te possuir, mas algo vai possuir o seu coração, aquele que te cobriu com suas penas. Você se tornará então você mesmo. José precisava se tornar aquele você que dura para sempre. Paulo precisava se tornar aquele você que dura para sempre. Josemar precisa se tornar aquele eu que dura para sempre. Você possuirá a sua alma. E porque nada possui a sua alma, porque você está nesse abrigo, porque você vê como essas asas te protegeram, esse amor em seu coração faz você ter paz em qualquer circunstância. Nada mais é o seu abrigo. Nada mais, quando você olha para as asas, para Cristo incinerado pela ira de Deus com suas asas te protegendo, você não ousa pensar que alguma outra coisa te protegeria. Você sabe que mesmo que te matem, você não vai perder nenhum fio do seu cabelo, por causa das suas asas incineradas. Você finalmente possui a sua alma. Então, você tem paz e descanso em qualquer situação. Essa é a tremenda bênção do Salmo 91. Como eu disse, você pode entender a grande promessa do início totalmente errada, não é? Elas são grandes, mas podem ser erradas. O diabo está totalmente interessado que você compreenda mal. Ele mesmo citou esse texto com uma teologia oposta para Jesus. Será que o pai o ama? Se você tiver que passar por tudo que você vai passar, ele não vai te proteger? Ele estava levando o seu filho para a manifestação da sua infinita glória. E Jesus sabia disso. Ele está fazendo isso com José, com Paulo e comigo. E quando nós estamos ali debaixo das suas asas, e nós pensamos do que as asas dele nos livrou, e do que ele precisa tirar para que nós sejamos nós mesmos, o nosso eu que dura para sempre, nós possuirmos nossa alma, e elas não serem possuídas pelas coisas. Então nós sabemos, nós estamos no abrigo do Altíssimo, e mal nenhum de verdade chegará à nossa tenda. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha, se cansado estás,
tu descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Vem